Olá, você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Um profissional que passa horas sozinho e que está literalmente no comando do rumo que vai tomar. Equiparação salarial, quando e como reivindicar. Dispensa sem justa causa, abre espaço para a negociação da multa do FGTS. Tudo isso e muito mais no TV TST, que está só começando. E para ficar bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A quarta turma condenou a empresa DZM Comunicações, no Mato Grosso do Sul, a pagar R$20 mil de indenização a um pedreiro que caiu de uma altura de 6 metros quando trabalhava em uma obra da empresa. Segundo o empregado, as madeiras fornecidas para a fabricação do piso do andaime estavam velhas. No acidente, o trabalhador fraturou a mão direita e ficou com lesão na coluna vertebral, o que deixou o funcionário incapacitado permanentemente para o trabalho braçal. A análise do relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho constatou que a empresa não cumpriu as normas de segurança. No TST, o relator na quarta turma, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que por causa da gravidade da lesão que o pedreiro sofreu, a empresa deve pagar indenização no valor de R$20 mil. A turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade de uma transportadora de arcar com a aposentadoria e a indenização de um ex-funcionário afastado por invalidez depois de sofrer um assalto durante o horário de serviço. Depois de ter os direitos negados pela empresa, o motorista recorreu à justiça. A transportadora alegou que o motorista teria descumprido a ordem de estacionar em local seguro, pago pela empresa. Mas, segundo o motorista, ele aguardava dentro do caminhão que os portões da empresa onde teria que descarregar o material transportado fossem abertos, quando foi abordado pelos assaltantes. Ele levou 3 tiros nas pernas e, por causa das sequelas, precisou se aposentar por invalidez. Para o relator do processo, na sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a transportadora tem sim a responsabilidade porque o motorista carreteiro exerce função de risco. A turma, por unanimidade, determinou que o caso retornasse à segunda vara do trabalho de Catanduva para serem analisados os pedidos de pagamento de aposentadoria, dano moral, material e pensão mensal vitalícia. A sétima turma negou o recurso do Banco Bom Sucesso. A instituição financeira foi multada em R$ 162.600 por contratar trabalhadores terceirizados de forma irregular. Entre as falhas apontadas estavam a falta de registro dos empregados. A auditoria na empresa também identificou que 202 funcionários terceirizados recebiam ordens e tinham as mesmas tarefas dos mais de 30 bancários efetivos. A relatora do processo, ministra Adelaide Miranda, entendeu que a autuação da empresa foi correta. A ministra ainda ressaltou que o artigo 41 da Consolidação das Leis do Trabalho determina a obrigatoriedade dos registros dos empregados. As extensas jornadas de trabalho que ameaçam a saúde e a segurança dos motoristas de caminhão no país estão entre os principais alvos da nova regulamentação da profissão de motorista sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A nova lei estabelece regras para o turno de trabalho, com paradas para descanso obrigatórias. Mas como a nova lei vai efetivamente impactar a rotina dos profissionais? Mais um dia de trabalho nas estradas Brasil afora. Para estes profissionais, mais que um meio de trabalho, a boleia do caminhão se transforma em um segundo lar. São mais horas aqui do que dentro de casa. Viagens longas, sem hora para voltar.
Brasil, mais de 60% do transporte de cargas é feito nas rodovias. Mas toda essa importância não se reflete em infraestrutura nas estradas. Cerca de 75% delas têm algum grau de imperfeição. Devido ao estado das rodovias, os congestionamentos, falta de pontos de apoio, proibições por diversas prefeituras da circulação de caminhões, né, sem oferecer infraestrutura. Então, hoje em dia, é péssima essa condição e reflete no número de acidentes. Nesta profissão, muitos destinos são traçados pela fatalidade. Dos acidentes de trânsito com morte nas estradas do país, cerca de 30% envolvem caminhoneiros. A vida nossa é essa aí, de caminhoneiro ninguém pode falar que é fácil ter uma vida tranquila não, porque você de estar enfrentando só as estradas aí, muito acidente, apesar que graças a Deus tem que agradecer a Deus demais por fato de eu não ter, até hoje eu nunca cometi nenhum acidente, então, mas você vive naquilo, na expectativa, sabe? Sai, agradece a Deus por mais um dia, quando entra, pede a Deus para segurar, tampar todos os problemas que tem e tocar. Para evitar tudo isso, Jeová não aceita qualquer trabalho. Não gosta de dirigir à noite, não bebe quando dirige e não usa medicamentos para se manter acordado. Afinal, ele sabe o caminho para uma estrada mais segura. Eu sou assim, se me der sono, aí não tem como, eu paro mesmo, não importa a empresa que eu tiver, eu paro durante o dia mesmo. Se eu acabar de almoçar e eu der um sono ali, eu paro e deito ali um pouco e fico tranquilo. Eu não tenho esse negócio de obedecer ao horário de chegar, não. Graças a Deus a empresa nunca procurou fazer isso, você tem que ter hora, não. Então a gente trabalha tranquilo, nessa área a gente trabalha tranquilo, só que você pega 5 horas da manhã, e às vezes é raridade o dia que eu consigo parar antes das 9 da noite. Na tentativa de diminuir essas estatísticas, a presidente Dilma Rousseff sancionou em abril deste ano a Lei dos Caminhoneiros, texto que regulamenta a profissão de motorista em todo o Brasil e estabelece algumas regras para a rotina de trabalho desse pessoal. A lei determina que os motoristas devem se submeter a controle de uso de droga e bebida alcoólica e fazer um intervalo de no mínimo 30 minutos a cada 4 horas de estrada. O tempo de descanso deve ser controlado pelo empregador e pode ser fracionado desde que o limite de horas consecutivas ao volante não seja excedido. No final do dia, o intervalo mínimo é de 11 horas, que podem ser divididas em 2 pausas, de 9 e de 2 horas cada uma. O repouso nas viagens de longa distância deve ser feito em alojamento ou na cabine leito do veículo estacionado. Quem não cumprir as normas pode ser autuado por infração grave, ter que pagar multa ou ainda ter o veículo retido. Para garantir que a fiscalização não fique só no papel, a lei prevê a fiscalização por meio de controles manuais ou eletrônicos. Segundo este advogado, é preciso agora investir nessas tecnologias de monitoramento. O controle pode ser feito de diversas maneiras, através de aparelhos digitais ou através de controle manual. Mas a gente pode dizer que o controle mais eficaz seria o tacógrafo. O tacógrafo mede o período onde o veículo fica parado e o período em que ele está em movimento. Essa lei veio para valorizar a profissão e regulamentar essa questão da jornada, impedindo que os motoristas trabalhassem em situação de exaustivas, né, de trabalho. Os acidentes mais frequentes entre os caminhoneiros estão ligados intimamente à atividade ocupacional deles, que é o trânsito dentro das rodovias. As rodovias não têm uma estrutura suficiente
e segura para que o caminhoneiro possa transitar dentro da sua atividade. E justamente por isso o caminhoneiro se expõe extremamente com uma atividade ocupacional bem exacerbada e acaba sofrendo vários acidentes de trabalho durante a sua jornada de trabalho. A lei é uma conquista e, antes de tudo, uma valorização da profissão. Mas é bom saber que existem limitações. Então, vale a pena conhecer os vetos. Já são quase 2 meses longe de casa, desde que recebeu a carga da empresa em que trabalha em Foz do Iguaçu, no Paraná. Caminhoneiro há 11 anos, Eduardo não abre mão da comida caseira, preparada por ele mesmo, na cozinha improvisada no caminhão. A maioria do nosso tempo é na estrada. Para ficar em casa é muito difícil, porque chegamos em casa, nós temos que carregar e fazer as entregas que são que a empresa vende, nós temos que estar prontos para fazer a entrega do produto. Tomar banho, nós tomamos banho em postos. Às vezes, quando as empresas têm banheiro, nós tomamos banho nas empresas. Banheiro nunca é de boa qualidade igual o banheiro da gente na casa da gente, né? Comer, nós comemos na caixa, que é a caixa de comida, nós fazemos nosso almoço, nossa janta, tomamos café aqui. E quando chove, claro, a gente não tem uma cobertura nem nada, a gente tem que comer em restaurante. Procuramos um restaurante bom, que não seja nem tão caro e nem tão barato. Então, tá faltando bastante coisa para nós, motoristas. Tá faltando muita coisa, afinal. Não é pouca, não. Assim como ele, caminhoneiros de todo o país sofrem com a falta de estrutura dos postos e das estradas. Pensando nisso, a lei propôs a obrigatoriedade de pontos de descanso a cada 200 quilômetros no caso de estradas entregues à iniciativa privada. Mas a proposta foi vetada pela presidente. Segundo o coordenador da Confederação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, o veto manterá um dos principais problemas enfrentados pelos caminhoneiros do país. Se ele for assim, acionado por o agente de trânsito e ele tiver em excesso de jornada de trabalho, aonde ele vai parar? Se ele estiver numa rodovia, ele vai ter condição de ir a um local? Né? A lei permite até 1 hora. Além da jornada, ele pode ter até 1 hora a mais para chegar num local apropriado para descanso, para parar. Né? Mas se foi proibida a construção, como é que nós vamos resolver? Né? Então é um problema que até os agentes de trânsito também estão sem saber o que fazer. Então, ele vai ter que autuar, mas ao mesmo tempo o motorista não vai poder dirigir mais. Então é um dos grandes problemas. Né? Fica essa preocupação toda com relação à carga horária de motorista, que o motorista está trabalhando muito, que está dormindo no volante, mas se você for ver as estatísticas, não é esse o fator relevante da quantidade enorme de acidentes que existem. O maior problema que existe hoje são as péssimas condições das estradas. Esta é a mesma preocupação de Abraão. Ele trabalha como autônomo para uma transportadora e tem dúvidas se a legislação vai mesmo trazer benefícios para ele. Por exemplo, no meu caso, eu sou agregado à transportadora. Até a própria transportadora mesmo, os caminhões dela, ela não tem como parar. A gente não tem como parar. Se eu pegar uma carga que eu vejo que eu posso entregar no outro dia, 8 horas da manhã, entendeu? Aí, dependendo da fábrica que eu sair, se eu sair num horário que eu vejo que tem condições de eu pousar para dormir, para descansar, eu pouso. Não por obrigação, mas é por causa do trabalho mesmo. Cada um tem um tipo de trabalho, né? E o nosso é assim. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Vivian Azevedo, de Rondônia, quer saber o que é equiparação salarial e quando ela acontece. A
A equiparação salarial é definida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, como a situação em que, sendo idêntica a função desempenhada pelo empregado, idêntico será também o salário. Equiparação salarial nada mais é do que um instituto jurídico que assegura o direito ao trabalhador de ganhar o mesmo salário que o colega de trabalho que exerce a mesma função, na mesma localidade e para o mesmo empregador. Ou seja, acabar com a discriminação salarial ou caprichos dados a outro empregado em relação a ao outro colega da mesma empresa que assim ganha um salário maior que ele. Qualquer empregado que preste serviço igual ao de outro funcionário de idêntica função, em trabalho de igual valor a um mesmo empregador e na mesma localidade, tem direito ao recebimento de salário igual, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Um trabalhador que exerce uma determinada função, mas na verdade tem atribuições de um cargo superior, pode pedir equiparação salarial. O pedido pode ser feito diretamente ao empregador ou à Justiça por meio de uma reclamação trabalhista. Tem alguns requisitos para a equiparação salarial. A primeira é exercer a mesma função, as mesmas atribuições do colega paradigma, do colega modelo. Ou seja, tem que ter produtividade e mesma capacidade laborativa do seu colega. O segundo requisito é que seja funcionário da mesma empresa, do mesmo empregador. Enfim, não pode o empregado A, contratado na empresa A, querer a equiparação salarial de um empregado da empresa B. Isso não dá. Outra situação é que seja na mesma localidade, ou seja, tem que estar situado na mesma região geográfica. O último requisito é a similitude do exercício na função, ou seja, os funcionários, aquele trabalhador que queira a equiparação salarial, não pode requerer que o seu paradigma ou o seu modelo esteja na função mais do que 2 anos exercendo aquela função. Para o pedido de equiparação salarial é necessária a indicação de um trabalhador paradigma na petição inicial. O termo paradigma significa a referência que será usada para a comparação de atribuições, funções e salário. Paradigma, na verdade, é aquele funcionário, aquele colega de trabalho daquele empregado, do trabalhador que queira se equiparar com o salário do colega. É como se fosse um espelho, um modelo. Bem, e tem alguns impedimentos para a equiparação salarial. Temos aí que um trabalhador readaptado, ele não serve como paradigma, espelho para a equiparação salarial. Quando é superior a 2 anos a diferença de tempo de serviço entre empregados que exercem a mesma função na mesma localidade, não existe direito à equiparação salarial. Nestes casos, ainda que o empregado comprove a semelhança do cargo, a diferença salarial não é considerada ilegal. Outro requisito para o impedimento da equiparação salarial é o plano de carga e salário, ou seja, a empresa que tem homologado no Ministério do Trabalho e Emprego o plano de carga e salário não dá direito ao trabalhador daquela empresa de exercer o seu direito na justiça da equiparação salarial. Por quê? Porque o plano de carga e salário detém requisitos, merecimento, antiguidade, grau de instrução, enfim, para promoção naquela empresa e sim níveis salariais já determinados no plano de carga e salário. Faça como a Vívia e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca. Em 1 minuto. Até já. Administração pública indireta e ausência de concurso público é o assunto da súmula 430 do TST. Veja o que ela diz.
A súmula número 430 do TST diz que convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. A súmula 430 do TST veio com a finalidade de garantir ao trabalhador a manutenção do seu contrato de trabalho que antes era considerado nulo em razão de ausência de concurso público. O que aconteceu? Antes, o contratado, aquele trabalhador, tinha um contrato direto com o órgão da administração indireta e este órgão da administração indireta, por ausência de concurso público, era considerado nulo. Após esse contrato, houve a privatização desse órgão. Geralmente ocorre isso com bancos. Essa privatização fez com que um contrato que antes era considerado nulo, por ausência agora de interesse público, considerado nulo, ocorreu a sucessão do direito trabalhista e a partir daí o contrato é válido. Portanto, o contrato de trabalho, o contrato de emprego é mantido com aquele trabalhador. E vamos ao julgamento de destaque da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Em Santa Catarina, o tutor de um bancário da HSBC, aposentado por doença mental, entrou na justiça pedindo indenização por danos morais. Mas o pedido só foi feito 3 anos depois da aposentadoria do bancário. A Vara do Trabalho negou o recurso do empregado por entender que o tempo para entrar com ação na justiça já havia prescrito. Mas o TRT de Santa Catarina reformou a decisão e aceitou o recurso do empregado. O banco, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma aceitou o pedido da empresa e entendeu que a reclamação trabalhista estava mesmo prescrita, já que o prazo para entrar com ação na Justiça do Trabalho é de 2 anos. Mas na seção 1 de dissídios individuais, o entendimento foi diferente. A relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, esclareceu que, de acordo com o Código Civil, não há prescrição de prazo contra o absolutamente incapaz, como é o caso de pessoas com doenças mentais graves. A relatora afastou a prescrição e determinou o retorno do processo à turma de origem, para que dê continuidade ao julgamento. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, embargos em recurso de revista 1520 de 2010. Embargante Rudinei Sufredini, embargada HSBC Bank Brasil S.A. A palavra ao ministro Renato. Senhor presidente, acordo da quinta turma sem remessa ao Ministério Público. Esse processo também, senhor presidente, encama aí na planilha de destaques, porque é uma questão muito delicada. Primeiro tema, prescrição absolutamente incapaz, aliás, é o tema único. Afasto a indicação de afronta aos artigos 198 e 206 para o terceiro, inciso 5º do Código Civil, nos termos da Lei 11.496 de 2007. Digo, não há que se falar em contrariedade à OJ 375, tampouco em divergência jurisprudencial em relação às decisões transcritas às folhas 281 verso e 283, posto que inespecíficas. As decisões porque não trazem tese no sentido de que o reconhecimento de incapacidade absoluta produz efeitos ex tunc, suspendendo-se o prazo prescricional a partir da concessão de auxílio-doença e ou do reconhecimento da doença. A OJ 375, porque trata da suspensão do curso do prazo prescricional nas hipóteses de, aspas, absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Na situação dos autos, por outro lado, a quinta turma sequer adotou tese a respeito desta questão, por verificar que o Tribunal Regional reconhecera a ausência de, aspas, comprovação da declaração judicial definitiva da sua interdição, do reclamante, ou mesmo a indicação dela ser absoluta ou relativa, ou mesmo a data em que teria passado a ser considerado incapaz, incidência da súmula 296. Há também, senhor presidente, uma discussão a respeito
da análise do documento de folhas 285 verso, datado de 31 de março de 2011, portanto, anterior até mesmo à interposição de agravo de instrumento em recurso de revista por parte do reclamado e à apresentação de contraminuta por parte do reclamante, que por isso não se configura documento superveniente. Ainda que, e acrescento, ainda que tal se desse, só poderia ser considerado em sede de recurso de embargos se conhecido o recurso por divergência. E aí sim, no mérito eu poderia conhecer de documento superveniente. Todavia não posso dele conhecer para efeito de divergência se a turma sobre ele não emitiu tese. De modo que eu proponho, por razões técnicas, o não conhecimento do recurso. Conhece dos embargos ou não conhece dos embargos o ministro relator? Senhor presidente, a dificuldade que eu vejo é técnica, é quanto à especificidade dos arestos. Porque a única tese posta no acordo da turma é a seguinte: todavia, ao responder embargo de declaração, todavia esclareço que o Tribunal Regional, em relação à incapacidade absoluta do reclamante, consignou que, abro aspas, não há comprovação da declaração judicial definitiva da sua interdição, ou mesmo a indicação dela ser absoluta ou relativa, ou mesmo a data em que teria passado a ser considerada incapaz, folhas 175. Ponto. Por isso, a turma, agora, do acordo embargado, entende que o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. A dificuldade que eu vejo é que a quinta turma sequer admitiu ter havido prova da interdição. Os documentos foram juntados? Vocês não lembram se houve referência da tribuna de que a decisão teria sido a decisão que deu pela interdição teria sido subsequente? Me pareceu sugerir o ilustre advogado que a turma já teria conhecimento, ainda que não haja referido no acordo turmário, essa circunstância, de que já se dera, quando do julgamento realizado na turma, já se proferir a decisão na Justiça Estadual declarando a interdição do reclamante. Talvez não haja sido abordado isso, mas essa questão, senhor presidente, é que eu não vejo tese no acordo, não é? De que sequer tese de que se tratava de documento superveniente, que deveria ser considerado. A única tese que eu encontrei, salvo equívoco meu, foi esta. A quinta turma se reportando ao argumento do Tribunal Regional, de que lá, naquela oportunidade, não havia comprovação. Mas, naturalmente, como disse, a questão é bastante delicada, o voto é sob censura. Senhores ministros, esse talvez seja um caso em que a restrição de cabimento, mais um caso em que a restrição de cabimento dos embargos possa provocar uma injustiça, porque se é aquilo que o ilustre advogado está falando, a que o ilustre advogado está aludindo, houve um fato superveniente, declarou-se interdição, esse fato, levado ou não levado ao conhecimento, não consta do acordo turmário. Porque não consta, não nos permite o reconhecimento da divergência. Eu peço vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa para a ministra Cristina. E tendo esta ação sido proposta, né, logo após o afastamento em 2002, por auxílio enfermidade, me parece que justifica o conhecimento dos embargos. Daí porque eu peço vênia ao ministro relator apenas para conhecer do recurso e dar-lhe provimento para afastar, com fundamento na disciplina do artigo 198, inciso 1 do Código Civil, afastar a prescrição e devolver os autos à turma para que prossiga no julgamento do recurso de revista da reclamada. Ministro Lélio. Peço vista em mesa, senhora presidente.
Suspenso o julgamento em razão de pedido de vista em mesa formulado pelo ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Lélio. Senhora Presidente, tanto o eminente relator, ministro Renato, quanto Vossa Excelência preveniram, quando das judiciosas manifestações, que estamos diante de um processo muito especial. E como é especial esse processo? A começar pelo fato de que, desde a petição inicial, o reclamante vem identificado como representado por sua curadora e esposa. Em todas as instâncias percorridas na seara ordinária, o processo é identificado como um processo de curatelado, e quando o processo chega no TST, essa qualificação some, desaparece. Um erro de autuação que, não sei, talvez tenha, em alguma medida, contribuído para o caminho que o processo tomou nesse Tribunal Superior. A sentença retroage, e mais do que isso, retroage à data do surgimento da doença, com o acórdão prolatado pela turma que a falta da comprovação de uma declaração definitiva desnecessária, porque já havia incontroverso no acórdão prolatado pelo Tribunal Regional sido deferida a aposentadoria por invalidez, afirma ser impossível considerar a incapacidade e conclui, por isso, pela ausência de comprovação da declaração definitiva, é que a turma entendeu incidente o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ou seja, se não há contrariedade de teses quanto à regra do Código Civil, porque não há mesmo, há sim quanto à premissa que precede a incidência da norma do artigo 206, parágrafo 3º, qual seja a necessidade de comprovação da declaração judicial definitiva. São esses fundamentos que me levam, claro, sempre respeitando e homenageando com o máximo respeito o voto absolutamente técnico, bem fundamentado, do ministro Renato de Lacerda Paiva, a acompanhar a divergência da ministra Cristina Peduzzi, que conhece do recurso de embargos e lhes dá provimento para determinar o retorno à egrégia turma, a fim de que prossiga no exame da revista, afastada a prescrição decretada. Então, eu proclamo a sessão por maioria, conhece dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dá-lhes provimento para o fim de reformar o acórdão embargado, para afastar a prescrição afirmada e devolver os autos à egrégia turma para que, afastada, né, a prescrição, então decretada, prossiga no julgamento dos demais tópicos do recurso de revista do reclamado. Vencido o excelentíssimo ministro relator, que não conhecia dos embargos. Redatora designada para o acórdão, a ministra Maria Cristina. Ministro Renato junta voto? Não. E a quem serão encaminhadas notas degravadas. E não perca no próximo bloco, demissão sem justa causa abre espaço para negociação sobre o valor da multa do FGTS? A resposta em 1 minuto. Até já!
Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do agricultor Manuel Vaz. Fui mandado embora sem justa causa. A empresa só quer pagar 20% em vez dos 40%. Isso é legal, senhor ministro? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é aquele valor que é depositado todo mês, um percentual. Se você é demitido, trabalhador, sem justa causa, você tem direito a mais 40% sobre este valor depositado. Se você tem R$100 depositado, você tem direito a receber 100 mais 40%, 140, por exemplo. Se você é demitido por justa causa, você não tem direito a esse percentual. O percentual é uma forma de compensação ou de indenização pelo fato de você ter sido demitido sem aviso, sem saber, de uma forma repentina. Há uma terceira hipótese, que é quando o trabalhador é demitido por culpa recíproca, ou seja, teve culpa do empregado e teve culpa do empregador. E só aí, nessa hipótese, ou no caso de força maior, é que o trabalhador recebe 20%. Uma das formas mais antigas de reivindicação dos trabalhadores da iniciativa privada e também do serviço público, o direito de greve é garantido na Constituição Federal e é o tema da entrevista de hoje. Eu converso agora com o ministro do TST, Pedro Paulo Manos. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Não, eu que agradeço a oportunidade. Ministro, qual a diferença do direito de greve no serviço público e na iniciativa privada? Há alguma diferença? A Constituição da República, no artigo 9º, garante o direito de greve aos empregados, portanto, à iniciativa privada. E no artigo 37, no inciso 7, garante também o direito de greve aos servidores públicos. Em ambos os casos, dependendo de uma lei que regulamente o exercício desse direito. Acontece que na atividade privada, nós temos desde 1989, no ano seguinte à vigência da Constituição, uma lei regulamentando o direito de greve. Então, essa lei 7783 vem desde 1989. O problema é que no serviço público, a Constituição, agora dia 5 de outubro, completa 24 anos e o direito de greve não foi regulamentado. De modo que, em tese, os trabalhadores não poderiam fazer greve porque não há regulamentação. Acontece que os fenômenos sociais, né, não ficam numa dependência da regulamentação. O procedimento é o contrário. Diante de um fato social, o legislador tem que cuidar da regulamentação. Então, a diferença básica é que não existe uma lei regulamentando o exercício da greve no serviço público. E na opinião do senhor, por que essa lei não foi regulamentada até hoje, ministro? Bem, esse é um problema interno do Congresso Nacional. Agora, é possível imaginar que a regulamentação do direito de greve no serviço público, pelas implicações que tem, pelo tipo de atividades que o servidor público, federal, estadual e municipal desenvolve, haja maior dificuldade de que deputados e senadores, representando os vários setores da sociedade, cheguem a um acordo quanto a uma regulamentação. Então, a meu ver, o problema é eminentemente político. Agora, a exemplo de outras questões no mundo do trabalho, a falta de regulamentação gera efeitos muito nocivos, como nós estamos vendo nos últimos dias. Agora, ministro, como a lei do direito de greve para o servidor público ainda não é regulamentada, isso quer dizer que toda a greve é ilegal? Pois é, isso é interessante, Giovana, porque na época da ditadura, nós tínhamos uma lei de greve, a 4.330 de 64, para atividade privada. Essa lei dizia isso. Se a greve for deflagrada e não forem obedecidos os prazos e condições nela exigidos, que eram muitos, difíceis de serem cumpridos, a greve será ilegal. E o tribunal que apreciar a greve não pode sequer cuidar das reivindicações. Pois bem, nós já passamos esse período, graças a Deus. O fato de não haver a regulamentação transforma esse movimento num movimento não regular. Mas nós já tivemos decisões da Justiça Comum
aplicando, por analogia, a lei de greve do setor privado. Percebe? Agora, circunstancialmente, porque não se trata só da lei regulamentar a greve, é necessário que se cuide também de um procedimento antes da deflagração da greve, durante a deflagração da greve, tendendo a resolver o conflito, o problema. De modo que, na atividade privada, quando há iminência de greve, se trata de uma categoria cuja paralisação produz efeitos nocivos, além dos normais que uma greve produz à população, o Ministério Público do Trabalho ingressa com um dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho. Ato contínuo, a convocação dos interessados, trabalhadores e empregadores, para se iniciar um processo de negociação ou retomar o processo que foi interrompido. Esse é o caminho ideal para resolver o conflito. Empregadores ouvem empregados, empregados ouvem empregadores e tenta-se equacionar esse problema. Então, por existir um procedimento que a lei prevê, as greves na atividade privada, embora causem prejuízo, isso é inato na greve. Se a greve não trouxer prejuízo, ela é inócua. É por isso que você diz, há muito tempo a greve é reconhecida como direito. Mas a greve inicialmente era considerada um delito. Né? Levou décadas para que os estados admitissem esse direito coletivo dos trabalhadores, que é o que faz frente ao poder econômico. É a associação e a paralisação do trabalho, como último recurso numa negociação. Ministro, por exemplo, serviço essencial, a manutenção deles durante a greve. Então, essa determinação vem de onde? Quando o serviço é essencial, o que há é uma determinação, se as partes assim não resolverem, da Justiça do Trabalho. Às vezes é uma concessão liminar, que é uma medida imediata, dizendo, olha, digamos transportes públicos. Os grevistas têm de manter, nos horários de pico, por exemplo, o funcionamento mínimo de X% dos veículos. Por quê? Porque é o momento que a população mais precisa de transporte. E fora dos horários de pico, a greve pode atingir um número maior de trabalhadores e paralisação. Óbvio, como todo mundo sabe, que no momento de greve em serviço público, todos nós temos problemas. Demora mais a condução fica lotada, o sujeito não consegue pegar aquele veículo. Vira um caos, né, ministro? Mas se há uma delimitação do máximo que a greve pode alcançar no período de maior necessidade, isto neutraliza os efeitos nocivos para a população que a greve produz. E aí ela perde o efeito dela, né, na verdade. Dependendo da liminar, da extensão da liminar, acaba até perdendo o efeito. Às vezes, o efeito é minimizado, isto faz com que os grevistas sentem para negociar, abram até mão de parte das reivindicações. Às vezes, o inverso. Os empregadores percebem que, pelo prejuízo que está ocorrendo, é melhor ceder um pouco mais. Agora, Giovana, quando as categorias vêm, anos após anos, negociando e reajustando os seus salários, a necessidade do reajuste continua existindo, mas não tem aquela memória. Olha, nós não recebemos o reajuste há tanto tempo. No serviço público, nós estamos vendo que é diferente. As categorias que estão em greve, algumas delas não recebem reajuste há mais de uma década. Se você fizer um cálculo de 2003 a 2012, nos últimos 10 anos, a maior parte das categorias em greve tem tido reajustes muito aquém, muito menores do que a inflação. Não estou falando de aumento de salário, estou falando de reposição de salário. Sim. Tudo isso reunido, a falta de reajuste, não há uma política de negociação, não há um procedimento jurídico ou judicial para resolver a greve, leva a uma situação, às vezes, extremada, como a gente está vendo. Percebe? Agora, eu sou um cidadão, eu sou vítima também dos efeitos nocivos de uma greve.
Mas eu não posso deixar de considerar, por mais que eu reclame, que os grevistas estão exercendo um direito que a Constituição lhes assegura. Outro dia eu vi um editorial num jornal que me deixou boquiaberto. O editorialista fala do efeito da greve, quantas exportações, o problema do crédito, da credibilidade do país com relação aos países importadores, e tudo que ele diz é verdade. O que eu esperava é que, por um parágrafo, pelo menos, ele dissesse, não obstante, o que eles estão fazendo está assegurado pela Constituição. O artigo sequer considera a posição dos grevistas. E isto é o reflexo da postura que nós temos. Quer dizer, a gente vê o lado da população, ou do Estado, ou do empregador, e esquece de ver o lado contrário. E quem defende ardorosamente o direito de greve, etc., desmedido, esquece que, do outro lado, a greve precisa ser feita sem causar tanto prejuízo assim. Percebe? Quer dizer, é preciso lembrar, no momento de greve, que há dois participantes, o trabalhador grevista e o empregador, seja o Estado, seja a empresa privada. Mas para o cidadão que está de fora, ministro, é difícil compreender esse momento também, né? Porque ele está sendo diretamente afetado com a perda daquele serviço, com a privação dele de ter um transporte público no horário que ele precisa, enfim. É um caos. Então, mas vamos a um exemplo concreto. Eu estava lhe dizendo, na semana passada, eu no aeroporto aqui, senti os efeitos da greve, da operação padrão que a Polícia Federal fez. E o atraso que houve no voo, etc. e tal. Na hora, claro que eu não achei interessante, que eu fiquei, no mínimo, contrariado. Depois que eu sentei calmo, eu me lembrei do seguinte. Falei, olha, mas a responsabilidade não é só deles. Essa reivindicação não nasceu ontem, nem anteontem. É uma reivindicação de anos. De modo que quem é responsável pela faixa salarial que esses profissionais têm, teria obrigação, a meu ver, de, ao longo dos anos, vir negociando para evitar que chegássemos no momento extremo. Então, claro, como você disse, que a população, na hora, vê o que está na sua frente. Então, ela fica com raiva, fica brava com o grevista. Mas se ela pensar um pouco, ela vai ver o seguinte, esses moços e moças, esses senhores e senhoras, não estão agindo assim porque querem. É porque é uma situação. Nós podemos até dizer, bom, não justifica a maneira que fizeram, etc. Mas o fundamento da greve existe. Quer dizer, se não há uma política de acompanhamento salarial de qualquer categoria, em qualquer lugar do mundo, mais dia, menos dia, vai haver um momento de crise. De reação, né? É o que nós estamos vendo. Quer dizer, quem me dera que esse momento de crise servisse como uma lição para todos nós, de que é preciso tratar a questão salarial de todos os trabalhadores com seriedade, com negociação. E quando isso é feito, os próprios trabalhadores, as próprias entidades que os representam, prestam atenção nas razões do empregador. Agora, quando eles sentem um descaso pela sua situação, não há mágica que faça com que eles entendam a posição do outro. Por isso que a greve no serviço privado, na atividade privada, causa menos prejuízo. Porque, pela própria sistemática, todo ano tem o reajuste, todo ano há esse problema, os empregadores já se precavêm, já vão procurando os empregados e vice-versa para ir negociando durante o ano. Então, os bancários, dia 1º de setembro, daqui a 10, 15 dias, já estão discutindo esse assunto com os próprios banqueiros. Hoje nós estamos conversando aqui e eles estão negociando. Pode ser até que chegue no mês de setembro e nós tenhamos uma greve. Mas tomara que não. E é bem possível que não. Porque a questão vem sendo tratada com seriedade pelos dois lados. Vamos esperar o desenrolar dessas negociações, não é? Tomara. Ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor, pelos esclarecimentos aqui sobre o direito de greve. Eu que agradeço a oportunidade. No Memória de hoje, você vai saber como nasceu o Tribunal Superior do Trabalho, a instância mais elevada de julgamento para temas envolvendo o direito do trabalho no Brasil.
A história do Tribunal Superior do Trabalho começou ainda em 1923, quando o Decreto 16.027 criou o Conselho Nacional do Trabalho, CNT, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O órgão era responsável por prestar consultoria em matéria trabalhista, dar cumprimento às recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e por decidir em grau de recurso sobre matérias previdenciárias e demissões dos empregados públicos estáveis. Em 1930, nós temos a Revolução, Getúlio Vargas assume o poder e cria o Ministério do Trabalho, que não é mais, portanto, Agricultura, Indústria e Comércio. Temos aí o Ministério do Trabalho vinculado ainda à Indústria e Comércio. E no âmbito do Ministério do Trabalho, em 1931, foi criado já o Departamento Nacional do Trabalho, que tinha como função precípua solucionar. Tinha duas divisões, as comissões mistas de conciliação, que tratavam de matéria previdenciária, e as juntas de conciliação e julgamento, que julgavam os dissídios individuais. Com a edição da nova Constituição da República em 1934, foi criada a Justiça do Trabalho, ainda ligada ao Poder Executivo. O CNT passa então a funcionar como órgão deliberativo de cúpula do sistema judicante laboral. A instalação da Justiça do Trabalho acontece em 1941, com a instalação das Juntas de Conciliação e Julgamento, dos Conselhos Regionais do Trabalho e do Conselho Nacional do Trabalho. A transformação do CNT em Tribunal Superior do Trabalho somente foi conferida por meio do Decreto-Lei nº 9.797, em 1946. Dias depois, em 18 de setembro do mesmo ano, com a nova Constituição, passou a ser formalmente integrante da estrutura do Poder Judiciário. As juntas, de conciliação e julgamento, essas já tinham o mesmo nome, foram incorporadas ao Poder Judiciário e a partir de então se também determinou a obrigatoriedade de ingresso. Se criou a partir daí a carreira da magistratura, porque se determinou que o ingresso na carreira se daria por meio de concurso público de provas e títulos. Inicialmente, o TST funcionava apenas em composição plenária, com seus 11 juízes nomeados pelo presidente da República. Somente em 1954, o número de juízes foi aumentado para 17 e o tribunal passou a funcionar em turmas. Nesta época, o TST era composto por juízes togados e juízes classistas. Os togados eram vitalícios e considerados magistrados para todos os efeitos legais. Já os classistas eram representantes temporários e paritários dos empregados e dos empregadores. A Constituição de 67, ela expressamente previu no artigo 133 que o Tribunal Superior do Trabalho era o órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista. Manteve em 17 membros a sua composição, 11 togados e 6 classistas, e foi quem primeiro também condicionou a nomeação, após a indicação pelo presidente da República, dos ministros togados. Eles deveriam submeter-se à aprovação do Senado Federal. No dia 1º de maio de 1971, a sede do TST muda-se do Rio de Janeiro para Brasília, com a inauguração do prédio na Praça dos Tribunais. Em 1988, a atual Constituição da República aumentou a composição do tribunal para 27 ministros, 17 togados e 10 classistas. Com este aumento do número de ministros, foi editada em 1980, aí no mesmo ano, a Lei 7.701, de 1988, que instituiu a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais. Então, antes era o pleno que julgava todas essas matérias, Era a instância recursal das turmas, julgava mandado de segurança, ação rescisória e os dissídios coletivos. E em 1993,
não foi nem por lei, foi por um ato interno do Tribunal Superior do Trabalho, é que também, com o aumento do número de processos, subdividiu a STI1 em, como é até hoje, STI1 e STI2. A figura dos ministros classistas foi extinta a partir da Emenda Constitucional número 24 de 1999, que também determinou a redução da composição do tribunal para 17 membros, todos togados. O TST só voltou a ser composto por 27 membros, como é atualmente, em 2004, com a edição da Emenda Constitucional número 45. Com a Emenda 45, então, foram aumentados, né, os cargos para 27 ministros, sendo que 6 integrantes do 5º. 3 da advocacia, eu venho do 5º Constitucional da advocacia, 3 da advocacia e 3 originários do Ministério Público, e 21 entre magistrados de carreira dos tribunais regionais do trabalho. A Justiça do Trabalho passou a ser responsável pelos dissídios das relações de trabalho, do direito de greve, das penalidades administrativas, da representação sindical e dos danos morais e materiais resultantes da relação de trabalho. Atualmente, o TST pode funcionar em tribunal pleno, assim como no órgão especial e nas sessões especializadas e turmas. É um dos tribunais superiores brasileiros e a instância máxima da Justiça Federal, especializada do trabalho brasileiro. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!